Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Eu estou passando aqui mais uma vez para o estudo da palavra, para trazer uma palavra de paz e esperança ao seu coração. E na nossa série, Aprendendo com a Fé Feminina, a nossa personagem de hoje se encontra em 1 Samuel capítulo 1, a partir do verso 2, que diz o seguinte: Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso 6. E aconteceu que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente, para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. Essa é a personagem que nós iremos meditar nesta manhã e que nós iremos aprender sobre ela. Ana. Os tradutores vão dizer que o nome dela significa graça, ou seja, o seu nome já traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. Ana era esposa de Eucana, e pela narrativa, uma vez que ela aparece como sendo o seu primeiro nome, entende-se que ela era a primeira esposa. Eucana, ele era da tribo dos levitas, ele morava em Ramá, um homem piedoso, um homem religioso, que a cada ano levava a sua família até Siló, onde estava o templo, para adorar a Deus e para sacrificar ao Senhor. Mas você percebe que Ana está vivendo uma realidade difícil. Ana não tinha filhos, e não ter filhos naquele contexto era uma situação vexatória, era uma situação humilhante. E você entende isso quando você vai, por exemplo, em Lucas, lá no Novo Testamento, olhando para a realidade bíblica com o olhar daqueles dias, não com os nossos olhos aqui do século 21. Quando você pega Lucas capítulo 1, Isabel, que vivenciou uma experiência assim também, de ser estéril, ela diz algo que nos ajuda a compreender o sofrimento de Ana naquela ocasião. Lucas capítulo 1, verso 24. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida, e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente e tirou a minha humilhação perante o povo, por não ter filhos. Então observe que esse contexto de humilhação não era algo que Ana sofria apenas dentro de casa, porque ela tinha Penina, que tinha filhos, a segunda esposa do seu marido. Não, mas a sociedade a via com desprezo, a sociedade também a humilhava. Agora Ana, vivendo esta realidade, uma mulher religiosa, um nome que tem uma mensagem de graça, de esperança, mas estava sofrendo, estava aflita, angustiada, estava sendo desprezada, maltratada. Você consegue entender isso? Dentro do seu lar, vivendo um conflito, servindo a Deus, indo ao templo sacrificar, mas quando voltava para casa era uma contenda, era uma desarmonia, era um mal-estar, porque ela vivia uma realidade que ela não conseguia mudar. A medicina daqueles dias não tinha nada que podia fazer, em nada podia ajudá-la a resolver aquele problema que ela estava vivendo. Mas uma vez que eles subiram ao templo, Ana tomou uma atitude diferente diante do problema que ela estava vivendo. Quando você vai aqui em Samuel capítulo 1, 1 Samuel 1, verso 9, diz assim: Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia a sua oração ao Senhor. Ana foi ao templo orar, Ana estava aflita, angustiada, Ana estava com o peso daquele problema sobre os seus ombros. E Ana toma uma decisão. Ana toma uma decisão não de viver amargurada contra Deus, de viver decepcionada contra Deus, de questionar a Deus, de reclamar por que Deus fechou a sua madre. Não, essa não é a atitude de uma mulher de Deus, essa não é a atitude de uma serva do Senhor. Ana vai até o templo e Ana vai ali para orar, para falar com Deus. E ela faz um voto com Deus ali, diz que se Deus desse a ela um filho, ela o devolveria ao Senhor. Mas nesse momento que ela estava orando e ela estava falando com Deus, abrindo seu coração diante de Deus, ela não proferia palavras, e o sacerdote ali a viu orando e pensou que ela estava embriagada, e ele fala com ela. E no verso 15, no capítulo 1, ela responde ao sacerdote: Por favor, meu senhor, respondeu ela, não estou embriagada, estou profundamente angustiada e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Olha que coisa linda. Não bebi vinho, nem bebida fermentada, não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Olha que coisa linda. Nesse caso, disse Eli: tenha bom ânimo, levante-se e vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo, e a tristeza desapareceu do seu rosto.
Olha que história extraordinária. E perceba que essa história ela é muito importante para a nossa caminhada cristã, porque em outros momentos que você tem outras mulheres, como por exemplo Sara, que é estéril, ou como Raquel, que era estéril, você não tem ali especialmente a mulher orando, você tem o homem orando, você tem o homem intercedendo. Quando você vai a Zacarias, por exemplo, esposo de Isabel, quando o anjo aparece para ele, ele diz assim, a sua oração foi ouvida. Não está se referindo à oração de Isabel, mas nesta história especial, quem ora não é aquele que é descendente dos sacerdotes, não é aquele que é da tribo de Levi. Quem ora é Ana que ora, é a Ana que se derrama, é Ana que clama pela intervenção de Deus. E Deus abriu a sua madre e ela teve 5 filhos. Louvado seja Deus, não? Eu não sei que tipo de luta e dificuldade você enfrenta. Não sei se por conta dessas lutas e dificuldades você tem permitido que o seu coração esteja amargurado, esteja revoltado, chateado com Deus. Aqui está a história de uma mulher que viveu humilhação, que viveu desprezo dentro da sua casa e na sociedade, mas ela não parou de adorar, ela não parou de cultuar a Deus e ela não parou de se derramar na presença de Deus. E Ana se derramou na presença de Deus. E quando ela voltou do templo, ela voltou feliz, ela voltou radiante. Por quê? Porque ela deixou os seus fardos ali na presença de Deus. Isso me faz lembrar do Salmo 55, verso 22, que é um pedido de Deus para você, né, neste dia. Olha o que ele diz, Salmo 55, 22. Entregue todas as suas preocupações ao Senhor, e Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e a cair. Perceba então o pedido de Deus para você nesta hora, para que você entregue a Ele todas as suas preocupações, todos os seus problemas e dificuldades. Ele vai ajudar você a carregar o peso dos seus problemas. Ana foi até o templo e ela entregou o peso das suas aflições, o peso da sua angústia ao Senhor, e ela recebeu uma resposta extraordinária. Aqui a gente aprende a primeira lição que eu gostaria de extrair com você. Primeira coisa, quando você apresenta o seu problema a Deus, Deus auxilia você na resolução do mesmo. Quando você não tenta resolver do seu jeito, mas do jeito de Deus, de fato, a resolução vem de maneira permanente. Ela era estéril, agora ela é mãe de 5 filhos. Eu não sei que tipo de problema e luta você está enfrentando. Eu sei de uma coisa, meu amigo, minha amiga, coloque-se nas mãos de Deus. Esta mulher nos ensina que a gente deve orar em função das nossas vitórias. A gente deve clamar pela resolução do problema que nós estamos enfrentando. A gente deve se derramar na presença de Deus. E é na casa do Pai, é diante de Deus, é de joelho em sua presença que a gente recebe as respostas maravilhosas para acalmar o nosso coração. Então hoje, se derrame na presença de Deus. Hoje vai até a casa do Senhor e se lance nos braços do Senhor. Deus está pronto a ouvir o seu clamor. Deus está pronto a suprir as suas necessidades. Coloque-se nos seus braços e Ele vai fazer o melhor por você. Ele abençoou Ana e Ele pode abençoar você também. Amém? Vamos orar então? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor, de maneira poderosa, nos falou ao coração através desta história. Obrigado porque o Senhor nos mostrou que o segredo para a gente vencer as nossas lutas e dificuldades, para a gente vencer as humilhações da vida, é se derramando em Tua presença, é pedindo o Teu auxílio, é suplicando pela Tua intervenção. Que o Senhor abençoe esta mulher, que o Senhor firme os seus passos na Sua presença, que nesse momento de luta e incerteza que ela está vivendo no seu lar, que o Senhor possa, Pai, fortalecê-la e que esta mensagem possa ajudá-la a alcançar a vitória em nome de Jesus. Abençoe também esta família de maneira muito especial, este homem, este jovem, que diante das lutas e dificuldades que eles estão enfrentando, que eles possam se derramar em Tua presença também e que a bênção do Senhor possa alcançá-los. Nós te pedimos, Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.